Todos irmãos com a paz do Senhor, amém? Pela graça de Deus, aqui estamos mais um dia para darmos início à lição 11, onde temos o tema atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Então hoje nós iremos estudar os atributos da unidade da fé. Quais atributos, missionária? Humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo da revista diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. O texto de ouro, ou o texto áureo, vai dizer que Paulo roga e diz que ele é preso no Senhor. E fala que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E eu já inicio essa EBD, essa aula Escola Bíblica Dominical, online, já perguntando para mim, perguntando para você, se nós realmente estamos andando conforme a vocação que o Senhor nos chamara. Analisa se o homem é assim mesmo. Analisa você aí na sua casa e neste mesmo momento eu estou me analisando e estou me perguntando se eu estou andando conforme a vocação que o Senhor me chamara. A verdade prática da revista vem dizer assim, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ou seja, a comunhão depende de que os crentes evidenciem. O que é evidenciar? Que os crentes vivam, que os crentes mostrem, que os crentes pratiquem no seu cotidiano, na sua volta, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua igreja, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Por isso que nesta aula, mais uma vez, eu pergunto para você, nós estamos andando conforme a vocação que Deus nos chamara para poder fazer? Nós estamos dando exemplos de mansidão, nós estamos dando exemplo de humildade, nós estamos dando exemplo de longanimidade? Ah, missionária, mas nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Jesus viveu num tempo difícil, aonde ele veio e a todo momento ele teria que fugir dos seus inimigos, porque ainda não era o momento dele ser morto na cruz. Então, todos os momentos que ele era perseguido, ele se afastava, porque ainda não era o momento dele se entregar. Então, desde já, eu te convido a abrir comigo o texto base da nossa aula de hoje, que se encontra em Efésios, no seu capítulo 4, no seu versículo de 1 a 4, e em seguida você vai estar abrindo em Colossenses, no seu capítulo 1, no seu versículo de 9 ao 12. Efésios 4, 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Então, apóstolo Paulo, em sua carta a Efésios, diz: rogo-vos eu, preso no Senhor, que vocês andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, vínculo da fé. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Agora iremos para o texto de Colossenses, no seu capítulo 1, versículo 9 ao 12, que diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados, ou seja, fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, o objetivo geral desta aula é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Então, a comunhão na Igreja de Cristo é o resultado. Quando você tem comunhão, você tem o resultado de humildade. Quando você tem comunhão, você tem o resultado de mansidão. E quando você tem comunhão, você tem o resultado de longanimidade na sua própria vida. Amém? Será que os irmãos podem me entender esta manhã? Então, dando início na aula, a introdução da revista diz assim: para haver unidade, é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Como eu disse, virtude é uma característica, é uma qualidade que não vem de nós, ela vem de Deus. E é imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes não sejam humildes somente perante a Deus, mas espera que vocês, cristãos, sejais unidos também entre vós. Espera de mim, que sou cristã, que eu não venha ser humilde somente na perante presença de Deus, mas que eu venha ser humilde perante a presença daqueles que estão à minha volta. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a Igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de devolver essa unidade ou comunhão, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, nós começamos com o texto de Efésios, no seu capítulo 4, onde o apóstolo Paulo enfatiza para a igreja de Éfeso que eles devem andar de modo digno da vossa vocação. Você tem um chamado, você foi chamado para fazer a vontade do Senhor. Então, apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso, a igreja de Efésio, que eles deveriam andar de acordo, de forma digna, a qual o Pai os chamara para tal vocação.
E essa foi a pergunta que eu fiz no início da aula. Você tem andado conforme a vocação que Deus chamara você para fazer? Você tem dado testemunho de longanimidade? Você tem dado testemunho de mansidão? Você tem dado testemunho de humildade perante aos seus irmãos? É isso que nós iremos aprender nesta aula de hoje. E a revista nos diz: a humildade para os pagãos ou para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, ela era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor ao próprio ou ao próximo. Falta de amor próprio ou falta de amor ao próximo. Na vida com Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplos de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Abra comigo aí sua Bíblia, no Evangelho de João, no seu capítulo 13, e no seu versículo 13 até o 15, e abra comigo também em Mateus, no seu capítulo 23, no seu versículo 28. No texto de João 13, a Bíblia diz assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, Jesus, aqui na passagem de João, ele fala: se eu, sendo o Senhor, que lavei os pés de vocês, assim como vocês me chamam de Senhor, eu peço que vocês tenham o mesmo propósito para com os seus irmãos. Se eu, que sou o Senhor, vim para servir a vós, esse é o maior exemplo de humildade que existiu na terra. Jesus lavando os pés dos seus discípulos e pedindo para que eles fizessem a mesma coisa com o próximo. Então, levando para o lado espiritual, eu não vou sair lavando os pés de todo mundo. Jesus quis dizer que, assim como eu sirvo você, você também deve servir as outras pessoas. Mateus, no seu capítulo 23, no seu versículo 28, diz assim: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e cheios de iniquidade. Então, aqui no texto de Mateus, Jesus ele vem falar para os escribas: ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois sois semelhante aos sepulcros caídos,
que por fora realmente parecem formosos, mas estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Então nós aprendemos que Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Quer outro exemplo? Quando aquela mulher foi pega em adultério e quando eles queriam testar o mestre para poder ver o que o mestre poderia dizer ou qual seria a sentença do mestre, eles pegam aquela mulher que foi pega em adultério naquele exato momento e levam aquela mulher para que Jesus pudesse ser julgado. E Jesus vira para aquelas pessoas e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que Jesus ele continua escrevendo na areia. E quando Jesus vira para aquela mulher, Jesus pergunta: cadê aquelas pessoas que te acusam? Nenhuma delas te acusaram? E a mulher vira para Jesus e disse: não. Aí o mestre vira para ela e disse: se eles não te condenaram, nem eu. Vá e não peques mais. Então, apóstolo Paulo, ele vem apresentar essa humildade. Não uma façanha de uma humildade, mas uma humildade que se sabe se colocar no lugar do outro, que se sabe sentir a dor do outro, que se sabe verdadeiramente não acusar, sem saber verdadeiramente o que se passa ou o que se passou na vida de tal pessoa. Amém? Então, acompanhando a revista agora, nós iremos pular para a virtude mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja. Antes de dar início à virtude de mansidão, Gálatas, no seu capítulo 5:16, diz assim: se você andar no Espírito, jamais satisfará a concupiscência da carne. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e a reconciliação na igreja local. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Moisés foi conhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Onde está escrito isso, missionária? Livro de Números, no seu capítulo 12, no seu versículo 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar e nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era
injustamente caluniado e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das difíceis circunstâncias. Então já demos para perceber que a virtude da mansidão, ela é promovedora da paz. A virtude da mansidão, ela é promovedora da conciliação. E Jesus, ele deixa o seu exemplo em Mateus, no seu capítulo 11, no seu versículo 29, dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a revista também dá exemplo de Moisés, que também foi um homem muito manso e que, quando ele sofreu alguns tipos de circunstâncias que o levaram a fazer diferente, a Bíblia diz que ele também foi promovedor da paz. Agora eu peço a vocês que abram comigo o texto de Marcos, no seu capítulo 15, no seu versículo 4 e 5, onde nós iremos ver exemplo na Bíblia da mansidão do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, no seu capítulo 15, mas nós iremos ler do seu versículo 2 até o seu versículo 5, amém? Que diz assim: Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, ao ponto de Pilatos muito se admirar. Então Jesus, em meio a todas aquelas acusações, que se você tiver um pouco de curiosidade, você vai abrir aí o livro de Marcos e você vai conhecer um pouco da história de Jesus, e você vai ver que Jesus, ele é interrogado várias vezes e nada ele responde. A virtude da mansidão permanece dentro de Jesus, ao ponto de Pilatos o interrogar e perguntar: nada você irá responder? Você vê quantas pessoas te acusam e você não tem nada a dizer ao seu favor? Então, nesta lição, nós aprendemos a ter o espírito, a virtude da mansidão. Aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Levando para o lado humano, muitas das vezes nós sabemos que nós esquecemos um pouco dessa virtude da mansidão. Quando as pessoas elas vêm de encontro conosco com uma palavra que nós não gostamos, com uma certa atitude que nós também não gostamos, e a nossa primeira atitude é tirar a paz que existe de dentro de nós e entrar em conflito com tal pessoa ou com tal coisa. Estamos errados. A missionária hoje aprende que ela está errada. A igreja hoje aprende que nós estamos errados. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que ser promovedores da paz. O que significa ser promovedores da paz? Nós devemos ser pacificadores da paz. Aonde tem discórdia, nós devemos levar a concordância,
Aonde tem dissensões, nós devemos levar a paz. Nós devemos apaziguar. Mas muitas das vezes, o nosso eu, o nosso lado humano, a nossa humanidade, faz a gente fazer coisas que nós não deveríamos fazer. E com essa aula, nós aprendemos que nós temos que dar bons testemunhos de mansidão. Sedes mansos e humildes de coração. É o que o Senhor nos diz nesta aula. Continuando na revista, a revista diz assim: a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos. Não se apressam a emitir o juízo. Não cedem às provocações, nem dão espaço para os ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Ainda que você venha ser taxado como bobo, porque você não respondeu a alguém que te feriu, que te maltratou, que te fez sofrer, que te fez estar num momento de provocação, ainda que você seja tratado como uma pessoa fraca, como uma pessoa inferior, a Bíblia diz que é isso que você tem que fazer. Você deve fazer totalmente o contrário. Por quê? A mansidão, ela trata de uma submissão do homem. Que homem é esse? Eu. A mansidão, ela trata da minha submissão para com Deus e para com a palavra de Deus. E é a presença do Espírito Santo que proporciona suavidade e domínio próprio. Então, nesta aula, eu aprendo que eu preciso ser disciplinada pela virtude da mansidão. Eu preciso me calar perante os maus tratos. Eu preciso ficar em silêncio perante as provocações. Por que, missionária? As pessoas nos pisam, as pessoas falam o que querem, as pessoas acham que porque nós somos cristãos, nós somos taxados como bobo. Não. Nós aprendemos que a submissão, nós aprendemos que o ato de ser manso, o ato de ser humilde, isso é um respeito a Deus e um respeito para com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo. Tiago, no seu capítulo 1, no seu versículo 21, que diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha que texto importante. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que quer dizer esse texto, missionária? Esse texto quer dizer que você tem que acolher
aquela palavra que foi cravada como uma faca dentro do seu coração com mansidão. Por que, missionária? Porque quando ela for implantada, poderosa é para salvar a vossa alma. Quando você é atacado, o nosso estímulo é de atacar. Mas a Bíblia nos ensina a implantar, mesmo que você fique entristecido, mesmo que você fique sem chão, mesmo que você chore dias e dias e dias, mas essa mansidão, essa palavra que foi implantada no seu coração, que pode ter virado até uma amargura, ela irá salvar a sua alma. Por que, missionária? Porque quem faz a justiça do justo é Deus. Amém? E a revista diz assim: o comportamento conciliar é a demonstração prática da conduta de que possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação em meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, ele apresentaria um espírito manso e conciliador. Olha a última palavra que eu acabei de ler. Em lugar de um sentimento faccioso, se você não tiver o espírito de mansidão, se você não tiver o espírito de pacificação, o seu espírito pode estar conflituoso. E isso pode gerar um sentimento de facção dentro de você. Eu não preciso explicar o que é uma facção, porque eu acho que todos os irmãos entendem o que é uma facção. Então, quando você não tem um espírito de mansidão, você acaba se tornando uma pessoa contra o seu próximo. Você acaba se tornando uma pessoa que está de um lado e que está abrindo uma facção contra a pessoa que está do outro lado. E isso gera guerra, e isso gera conflito, e isso gera morte espiritual. Então, abra aí comigo agora o texto de 1 Pedro, no seu capítulo 2, no seu versículo 23, que diz assim: quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não o ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, o que essa palavra vem nos trazer de aprendizado nesta aula? Quando você for injuriado, quando você for ameaçado, quando você padecer por causa de alguma situação, entrega na mão daquele que pode julgar justamente. Não faça nada com as suas próprias mãos, não, porque senão você pode perder a sua mansidão e teu espírito pode entrar em conflito e pode haver uma morte espiritual, porque a mágoa, a raiva, o ódio, ele pode te ferir tanto que você não vai ter mais suporte, você não vai ter mais desejo, você não vai ter mais força para poder orar
a Deus. Então, quando você for injuriado, quando você for caluniado, entrega nas mãos daquele que tem todo o poder. Amém? E agora eu peço vocês que abram a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, no seu capítulo 1, no seu versículo 10, que diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos da mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, que faleis todos as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? E para que eu possa terminar o ensino sobre a mansidão, 1 Coríntios fala que nós devemos estar ligados no mesmo propósito, para que isso não venha gerar um conflito mental entre nós. Se alguma coisa está errado dentro da sua família, se alguma coisa esteja errado dentro do seu trabalho, se alguma coisa esteja errado em meio do seu cotidiano, chame as pessoas que estão à sua volta, entre em um acordo, converse com humildade, converse com mansidão e chegue apenas em um acordo, em uma unidade, em uma só palavra, para que vocês não entrem em dissensões, para que vocês não entrem em contenda, para que vocês não defendam uma coisa e o irmão defenda outra coisa. Isso faz separação. Então, hoje nós estamos estudando sobre a humildade, estamos estudando sobre a mansidão, estamos estudando sobre a longanimidade. Tudo que te faz separar do seu próximo, você tem que descartar. E você tem que viver o mistério da unidade, você tem que viver o mistério da comunhão. Nós aqui estamos falando em comunhão do próximo. E você precisa da humildade, você precisa da mansidão, porque senão você acaba falando coisas que vai ferir, coisas que vai machucar. Eu não falo isso só para você que está em casa, mas a missionária aqui também aprende muito, que ela tem que também aprender a ser mais mansa, a ser mais humilde, a ouvir mais a voz do Senhor, a seguir mais o conselho do Senhor. E assim eu passo para o tópico 3, onde nós vamos falar sobre a longanimidade e onde nós vamos falar sobre o exercício do perdão. Amém? A virtude da longanimidade, ou a qualidade, a característica, capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Então, o que significa o fruto da longanimidade? Significa paciência, tolerância e constante. Quando você tolera os erros alheios, você consegue liberar o perdão daquela pessoa que te ofendeu. É isso que nós iremos falar neste exato momento. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Suportar uns aos outros em amor.
A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então, não se engane que você não irá sofrer provocações. Você vai sim sofrer provocações alheias. Você vai sim ter atitude carnais de outras pessoas. Porém, nós devemos suportar esse fardo por meio da prática do amor. Amém? E se você perdeu a aula que nós falamos do amor, dá uma chegadinha lá no YouTube, na lição 10, onde você vai ver como nós cultivamos o amor. Amém? Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelo crente, acabam-se as disputas na igreja. E eu gostaria de deixar aqui uma reflexão. O nosso autor, ele vem falando diretamente sobre a igreja. Mas eu também gostaria que isso se expandisse em todos os lugares que nós formos. Por quê? Porque quando nós acatamos esse estilo de vida, nós acabamos com qualquer disputa em qualquer lugar que nós estejamos. Perdoando um ao outro, nós acabamos com as disputas dos nossos trabalhos, nós acabamos com a disputa dentro do nosso casamento, nós acabamos com a disputa entre os nossos filhos, nós acabamos com a disputa entre os nossos pais e assim sucessivamente. Então, para terminar, abra comigo em Salmos 86, no seu verso 15, que diz assim: porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Vou repetir para poder ficar bem frisado para os irmãos. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Amém? Que você possa ficar com esse salmo para poder finalizarmos essa aula. Tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande benignidade e em verdade. Que assim como o nosso Deus, nós possamos ser pessoas cheias de compaixões, que nós possamos ser pessoas piedosas. Sim, seremos pessoas sofredoras, mas seremos pessoas grandes em benignidade e em verdade. Que nós possamos ter paciência, que nós possamos ter longanimidade e que nós possamos ser pessoas tardias em irar-se. Amém? E a conclusão diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais.
a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Cristo é glorificado. Quando nós começarmos, eu digo nós, porque eu também sou ser humana e eu também sou digna de misericórdia. Então, quando nós começarmos a vivenciar a unidade da humildade, a unidade da mansidão e a unidade da longanimidade, nós iremos suportar os erros alheios. E aquilo que era uma grande dor de cabeça, e aquilo que seria um grande estresse, e aquilo que faria você perder grandes noites de sono, se tornará paz dentro do seu coração. Amém? E assim eu termino a nossa lição de número 11. Gostaria que você que está em casa e nos assiste, curvasse a sua cabeça. Estaremos fazendo uma oração para que Deus ele possa continuar nos dando força nesses momentos difíceis. Poderoso Deus e eterno Pai, nesta aula, Senhor, entrego a Ti todos, Senhor, os leitores que estão neste momento nos assistindo. Eu peço, Deus, que o Senhor venha os fortalecer, que o Senhor venha os encher de graça nesse período difícil. Eu sei, Senhor, que não é igualmente estar presencialmente estando com ele dando aula, falando com eles dando aula, explicando, tirando as dúvidas, mas a palavra de Deus já nos ensinou que quem faz é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem todo o poder de penetrar nos vossos corações, limpar, varrer e fazer morada. Deus, neste momento que nós possamos, Senhor, como cristão, verdadeiro cristão, vocacionados, chamados, que nós possamos, Senhor, assim como o apóstolo Paulo disse, sermos cartas de Cristo. Aonde nós formos, aonde nós andarmos, aonde nós pararmos, que nós possamos, Senhor, dar exemplos de mansidão, dar exemplos de humildade e dar exemplos de longanimidade. É o que eu te peço nesta aula, no poderoso e glorioso nome de Jesus. Seja com os seus filhos. Deus, não deixe que eles venham perder a batalha. Deus, eu sei que a guerra está difícil, mas se nós estivermos com o Teu Espírito Santo do nosso lado, nós temos, Senhor Jesus, uma grande chance de vencer, porque a Tua palavra diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E assim eu termino a minha oração pedindo para que o Senhor venha ser com os seus filhos. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E toda a igreja diga amém. Está terminado em nome de Jesus.